Confraria do Bilhar, fundada no ano de 1984 e neste ano comemora os seus 40 anos. Parabéns, confraria e os confraristas associados. E a Confraria do Bilhar, nesses 40 anos, apresenta para todos que adoram e curtem bilhar e sinuca. O que vem aí depois de um ano para nós, sinuquistas? Vejamos, nesses 40 anos, vem aí para nós, no pano verde, o tradicional campeonato de bilhar, o 16º certame masculino e o 3º feminino. E quando que ocorrerão, iniciarão esses jogos, né? Que dia que começa? Quando que inicia? Em 23 de janeiro, terça-feira, às 7h30 da noite, o masculino. E o feminino no dia 28 de janeiro, domingo, às 9h30. Prestigiem! E agora o cartaz e o convite, que é somente e exclusivamente para quem é associado da confraria. E onde vai ocorrer o certame de bilhar? Aqui em Vinhedo, no bairro Pinheirinho, na rua Antônio Ferragutti, número 481, lá na Arena Primavera Snooker. Já aproveitamos para mandar um abraço e um agradecimento ao Maurício Wagner. E os jogos serão pelo Mega Castigo. E olha as medalhas do masculino e feminino, hein? Quem subirá no pódio levará essas medalhas, hein? Quem será? E aqui os nossos apoiadores: CTR Brasil, Alambrados Primavera, Charcutaria Principado do Brasil, Caasa Industrial, Escola El Tércio, Associação Italiana Vinhedense, Folha Notícias, Cantina Azolim, TS Comunicação Visual, Energon Prime e o Ponto das Cópias. Aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso amigo Flávio Pisoni do Ponto das Cópias. Abraço, Flavião. E a CTR Brasil, que organiza e gerencia a arbitragem e os torneios de sinuca. A seguir vejamos a galeria dos campeões da confraria. O Sérgio campeão, o Márcio, o Marcos Pereira bicampeão em memória e o Anderson Simoni. Embaixo aí são os anos que foram campeões. O Anderson 6 títulos, hein? Outros campeões, o Marcelo. Aí depois nós temos o Ivan Santiago. Temos também aí o Wilson, o Paulinho e o Garrincha, o atual campeão. E as campeãs, a Jussara e a Luciana. A Luciana é a atual campeã no feminino. Parabéns a todos e todas. O que mais que nós vamos ver aqui da confraria? Nesses 40 anos em 2024, hein? O último pódio do ano passado, o Garrincha campeão, Maurício vice, o Paulo em terceiro e o Marcelo em quarto. Parabéns, galera! E também vamos ver aqui na sequência o pódio também do ano passado, de 2023, das meninas. Quem foi a campeã? A Luciana. A vice foi a Cris, a Ângela a terceira e a Isa a quarta colocada. Parabéns, meninas! E na sequência, algumas resenhas memoráveis que a gente tem na confraria há mais de 40 anos, hein? Ivan Santiago, o Sapo, e o Ed Carlos, o Edinho, conhecido como japonês. E a velha frase do Ivan, hein? Quando ele ganhava, aquela pergunta: deu a lógica? E aí, Ivan, comenta pra gente se deu a lógica, hein? Grande abraço! Outra resenha antiga da confraria é o jogo entre o Anderson e o Márcio. O Márcio é o Roger Netos, lá de Dourado, hein? Grande abraço à galera de Dourado que sempre acompanha a gente aí. Também o Adriano Pérez, hein? O nosso cantor. E o Márcio também, o Roger Netos, cantor da gente. Bom, o confronto entre eles está 2-1 para o Anderson. E o último confronto entre eles foi em 1989. O Márcio venceu por 2-1 na final deste torneio, hein? E aí tem uma frase ali, Zorro. E aí, Marcião, que história é essa de Zorro, hein? Conta pra gente. Grande abraço. Outra resenha épica. O Sérgio e o Marcão, por enquanto, está empatado em 2-2. E o último jogo entre eles foi em 1990, foi 2-1 pro Marcão na segunda fase, hein? Eita, e aí tem aquela velha colocação entre eles, hein? A resenha Carnê. E aí, Marcão, que conversa é essa? Conta pra gente como é essa história do Carnê, hein? Grande abraço, Marcão. Aparece, hein, irmão. Esta resenha de jogos também é muito épica e antiga, hein? O Marcelinho e o Lê. Bom, tá 1-1, hein?
O último jogo entre eles foi o ano passado, hein? O duelo da resenha. Em 2023, o Marcelinho venceu por 2-0 o Eleandro, né, o Lê, na segunda fase. Outra confronto épico, hein? O Fabinho Souza e o João Pedro. O último jogo deles foi em 2022. Primeira fase, o João Pedro venceu por 2-0, hein? Grande abraço, Fabinho. Vê se aparece, hein? E aí, João? Esses dois são duas figuraças, hein? As resenhas. O Jonatas e o Léo. Tá 1-1, hein? O último jogo entre eles foi em 2022, 2-0 para o Jonatas. E aí, galera? Essa dupla é muita resenha, hein? Jonathan e Noboro, tá 1-0 para o Jonathan. E em 2022 foi o último jogo entre eles, na semifinal. O Jonathan venceu por 2-0. E aí tem lá aquela pergunta pro Jonathan. Confronto de Toshios, Jonathan? Explica aí pra gente, hein? Grande abraço. Outros confrontos épicos aqui, né? Filho versus pai. O Anderson e o Wilson. No atual aí tá 3-2 pro Wilson nos confrontos, hein? Nesses 40 anos. Último jogo entre eles, 1991, disputa de terceiro lugar. O Wilson venceu por 2-1. Grande abraço a todos. Outro confronto épico de muita resenha, hein? O Marcelinho e o Paulinho, hein? Essas duas figuras, hein? Tá 1-1, hein? Este ano eles vão desempatar isso, hein? Tanto é que a abertura do primeiro jogo aí da Confraria de 2024 é o jogo entre eles dois. O último jogo entre eles foi no ano passado. Disputa de terceiro lugar, o Paulinho venceu por 2-1. E aí, Paulinho, grande abraço. Com as meninas, temos aí um grande jogo entre a Isabela e a Ângela. O último jogo entre elas foi o ano passado, na disputa de terceiro lugar, e a Ângela venceu por 2-0. E fica a pergunta, teremos esses confrontos em 2024, galera? Queremos que sim, né? Queremos ver grandes jogos. Algumas curiosidades nesses 40 anos da confraria, e são assuntos que permanecem até hoje. Wilson, o único campeão invicto. Em 1995, ele venceu todas as partidas por 2-0, ou seja, não perdeu nenhuma partida. O desempenho dele é de 100%, hein? Até agora ninguém igualou a este feito, hein? Parabéns, Wilson. Outra curiosidade nesses 40 anos é o Fabinho, grande Fabinho, o mais jovem a se tornar vice-campeão. Fato ocorrido em 22 de agosto de 1987. Ele tinha 5 anos e 7 meses de idade, hein? E foi o primeiro campeonato dele, hein? Parabéns, Fabinho. Vamos ver o seu score aqui, ó, em 87. Desempenho de 60%, 27 pontos, 12 vitórias, somente 3 derrotas, 326 quantidade de bolas encaçapada, o QBE, 15 jogos e 45 partidas. Valeu, Fabinho. Aparece, hein? Tá sumido, irmão. Outra curiosidade nesses 40 anos. O Sérgio, o mais jovem a se tornar campeão na confraria. Fato ocorrido em 6 de julho de 1985. O Sérgio tinha 8 anos e 3 meses de idade. E nesse evento dele, foi o segundo torneio que ele participou. Qual foi o score dele em 85? 66,67% de desempenho, 8 pontos, 4 vitórias, nenhuma derrota, 92 quantidade de bolas encaçapado, o QBE, 4 jogos e 12 partidas. Parabéns, Sérgio. Outra curiosidade nesses 40 anos é o Anderson, detém a maior invencibilidade, 17 jogos consecutivos. Isso aconteceu neste período aí, ó, 17 de julho de 1987 a 15 de julho de 1989. E essa invencibilidade foi quebrada pelo Roger Netos, que venceu o Anderson na grande final do campeonato de 1989. É isso aí, hein? Outra curiosidade nesses 40 anos, a Jussara, a Ju, a única campeã invicta, em 2022 ela venceu todas as partidas por 2-0, ou seja, desempenho de 100%. Parabéns, hein, Ju? E na sequência estamos vendo aqui também a galeria do pódio do bilhar pela regra do mega castigo no masculino nesses 40 anos, né? Então, desde o primeiro evento, o primeiro certame, 1984, até o último do ano passado, em 2023. Então, tem os campeões, vice-campeões, terceiro e quarto colocados.
Parabéns a todos que estão aí, hein? Na sequência também tem a galeria do pódio de bilhar pela regra do mega castigo do feminino. Então começou em 2022, então tem todas aí que participaram, né, do evento e foram campeãs, vice-campeãs, terceira colocada e quarta colocada. Parabéns a todas! E aí, galera, vamos seguir aqui e desejar um bom jogo a todos, hein? Vamos ao pano verde!